Olá, está no ar mais uma Ação e Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre a ONG Gerando Falcões, que tem o objetivo de transformar as favelas brasileiras por meio de projetos de esporte, cultura e qualificação profissional. Nosso convidado é o Lê Maestro, que é diretor de expansão da ONG. Seja bem-vindo, Lê. Prazer estar aqui, Mariane. E comigo também o César Gouveia, que é o líder da filial da Vila Prudente. Seja bem-vindo, César. Obrigado pelo convite. Bom, na ONG, pelo menos no site, está bem estampado o sonho principal de vocês, que é transformar as favelas em comunidades que gerem renda, educação e cidadania, né, para as pessoas. A que passo, né, a gente está realmente de tornar isso uma realidade no país? A gente sabe que não é um caminho tão fácil e nem tão rápido, mas no Gerando Falcões a gente tem uma filosofia que é a quebra de muros para a construção de pontes, para que de fato a gente consiga criar uma transformação. Então, através dessa filosofia e acreditando numa frase que a mãe do Edu dizia para ele quando ele ainda estava no barraco, na favela de Guarulhos, que não importa de onde a gente vem e sim para onde a gente vai, a gente acredita que trabalhando com educação a gente consegue transformar as favelas. Falando em Edu, ele é o fundador, né, da ONG. Quando que isso aconteceu? De onde que surgiu essa ideia de criar esse projeto? O Edu, como eu disse, ele nasceu numa favela em Guarulhos, chamada Cumbica. Na época, o seu pai tinha envolvimento com o mundo do crime e então a mãe dele meio que criou ele sozinha, batalhando, lutando, enquanto o pai esteve preso. E dentro do barraco, a mãe dele dizia essa frase: filho, não importa de onde a gente vem, o que importa é para onde a gente vai. O Edu acreditou nessa frase, conseguiu escapar de todas as estatísticas que um jovem negro geralmente acaba caindo por conta da falta de oportunidade. E por ter escapado, ele resolveu criar uma instituição que pudesse dar oportunidade para outros escaparem também. E aí veio a ideia do Gerando Falcões. Isso aconteceu há pouco mais de... Acabou de completar 5 anos, o Gerando Falcões, que a gente está nesse sonho. Ótimo envolvimento de vocês com o projeto. Quando que começou? Você, César? Eu conheci o Lê Maestro e o Edu há quase 5 anos atrás, quase o tempo do Gerando Falcões, especificamente. A gente manteve contato há 4, onde participei de uma reunião através de um outro projeto que eu acompanhava. E aí desse projeto, dessa reunião, surgiu essa possibilidade de, em algum momento, a gente levar a metodologia do Gerando Falcões, os projetos, os programas sociais do Gerando Falcões para a Vila Prudente. E aí, o ano passado, a gente começou esse sonho. E você? Bom, eu cresci no mesmo bairro, apesar de Edu ter nascido em Guarulhos, São Paulo, depois ele foi morar em São Paulo, em Poá, e eu cresci nesse bairro também. Na minha infância foi bem complicado, porque infelizmente eu tinha um pai alcoólatra, que agredia minha mãe quando chegava em casa, e eu brincava no quintal da minha avó, onde os meus tios eram assaltantes e mexiam com tráfico de drogas. Então eu cresci no meio dessas referências, mas com 11 anos de idade eu andei de skate pela primeira vez, me apaixonei. Falei, já sei o que eu vou fazer, vou ser um skatista profissional. Mas na adolescência eu acabei me envolvendo com cocaína, me tornando um viciado, dependente. Depois de quase 8 anos, depois de quase ter morrido de overdose, eu fui para uma internação numa clínica. Foi onde eu escrevi a primeira letra de rap e sonhei em fazer transformação social através de rap e skate quando eu estivesse fora da clínica. Quando eu saí, eu me encontrei com o Edu, com esse sonho de Gerando Falcões. Enfim, a gente se conectou e começamos a andar junto. E assim começou o meu caminho no Gerando Falcões. Primeiro fazendo palestras com o Edu dentro de escolas, e a gente foi criando vários projetos sociais. Por conta do meu trabalho na ONG, eu fui nomeado pelo Fórum Econômico Mundial como um dos 15 jovens brasileiros que podem mudar o mundo. Fui eleito pela revista Veja Paulistano Nota 10. Enfim, com um grupo MCs pela Educação, que é um projeto também do Gerando Falcões. A gente já falou com mais de 300 mil jovens de escolas públicas e Fundação Casa. E hoje eu atuo como diretor de expansão no Gerando Falcões. Maravilha. Aproveitando então, né, que você mencionou os projetos, existem vários que também são voltados para crianças, jovens e quase os adultos, né? Exato. Como que é essa divisão? Quais que são os projetos que trabalham com qual faixa etária? A gente tem 2 vertentes, né? O polo cultural e esportivo, esse é voltado para crianças e jovens até 17 anos. E também tem a qualificação profissional, que aí é voltado para a partir dos 15, sem alguns cursos com limite de idade, outros não. Depende muito do curso que a gente disponibiliza. Então, lá na Vila Prudente, por exemplo, a gente tem o curso de comunicação e jornalismo, que é a partir dos 15 anos sem limite de idade. Então, tanto a pessoa que tem 18 anos ou 15 anos,
quanto a pessoa que está com 40, 50 anos, mas sempre teve a vontade de cursar um curso de jornalismo, aprender um pouco mais. Também tem o curso de fotografia, que é sem limite de idade. Já o curso de programação, aí a gente tem um limite de idade, de 16 a 24 anos. Então, são mais ou menos essas duas vertentes. Além disso, também tem a geração de renda, onde a gente encaminha esses jovens que são formados pelo Gerando Falcões para oportunidades no mercado de trabalho. A gente tentou pegar várias frentes que atenda a criança e o adulto, para que de fato a gente consiga fazer uma transformação de vida real, né, na vida dessa pessoa. Então a gente atua na qualificação profissional, na cultura, no esporte e na geração de renda. Em Poá, a gente está atendendo 1.200 famílias e por conta de ter dado muito certo lá, é que a gente precisa replicar isso para outros lugares, para outras comunidades. Então começou a expansão primeiro na Vila Prudente e há mais ou menos 30 dias a gente inaugurou também em Maceió, num bairro chamado Vergel do Lago. Que legal. Como que vocês conseguem fazer essa expansão? Vocês contam com parcerias? Como que está sendo? Ao longo desses anos, o Gerando Falcões conseguiu angariar várias empresas privadas, grandes empresas, algumas globais, que apostam no projeto e apoiam o projeto. Por exemplo, para a expansão, a gente tem a Fundação Lehman, a Give Me Five, a Aloha e a WhatsApp, que patrocina a expansão para todo o Brasil. A gente pretende, nos próximos 5 anos, atingir, alcançar e atender pelo menos 20 mil pessoas de forma recorrente, ou seja, não é um atendimento pontual. A gente quer ter essas 20 mil pessoas sendo atendidas pelo Gerando Falcões de forma recorrente, contando com as empresas privadas, contando com os líderes locais e com um time de colaboradores que são apaixonados pela transformação social para que isso aconteça. Legal. Aqui em São Paulo, então, vocês estão em Poá e na Vila Prudente. Exato, Isso. exato. A primeira unidade da expansão foi a Vila Prudente. Então, a incubação, o primeiro filho, onde está sendo tudo testado. Como você tem percebido a evolução, né, da expansão desde que foi criada a unidade lá na Vila Prudente? Eu sempre trabalhei com projetos sociais na Vila Prudente, mas num período de praticamente 4 meses que a gente está atuando especificamente na Vila Prudente, a evolução foi muito grande. Então, o impacto que eu tive em 4 anos, eu estou tendo em 4 meses. Então, são jovens tendo visualização de um futuro que até então eles não conseguiam acreditar. São oportunidades sendo geradas de empregos e para a nossa própria equipe. Então, a gente tem pessoas que já trabalhavam comigo voluntariamente em outros projetos e agora podem não só fazer o que amam, mas também receber por aqui, pelo que estão fazendo, né? A transformação. Exatamente. Então, hoje no Gerando Falcões, a gente tem aproximadamente 80 pessoas trabalhando, remuneradas, e os cursos de qualificação profissional que são oferecidos através da ONG, no final a gente também tenta encaminhar esses jovens para o mercado de trabalho. Então, por exemplo, a gente tem curso de programação com a Microsoft e com a Oracle. A gente tem jovem trabalhando na Microsoft, a gente tem jovem trabalhando no Banco ABN. A gente tem um outro projeto chamado Recomeçar, que é liderado pelo Leonardo Precioso, que é um trabalho que atende os egressos do sistema prisional. Enfim, e aí a gente tem aproximadamente 30 egressos também trabalhando, pessoas que saíram da cadeia, não tinham oportunidade, passaram por esse projeto do Gerando Falcões e hoje estão trabalhando. A gente não quer só fazer um trabalho assistencial, a gente quer ensinar a pescar para que essa pessoa realmente conduza a vida dela de forma independente. É isso que a gente tem tentado fazer. Então a gente, por exemplo, passa a atender crianças de 6 anos, acompanhar essa criança nos projetos culturais, nos projetos esportivos. Quando essa criança chega na fase da adolescência, ela tem a oportunidade de ir para um curso de qualificação profissional e sair de lá encaminhada para o mercado de trabalho ou para ir para uma faculdade. A gente quer realmente mudar a vida e a história dessas famílias. Porque se a gente mudar a vida dessas pessoas, a gente consegue transformar as favelas do Brasil. Porque as pessoas que estão lá é que podem transformar o seu espaço num lugar melhor. E aí, respondendo aquela sua primeira pergunta, não é um trabalho fácil, né? É um trabalho contínuo de transformação realmente das favelas. A Vila Prudente, Vergel do Lago agora, que certamente vai ter essa mesma visualização que eu tive na Vila Prudente. Em pouco tempo, colher muitos frutos, né? Então, é um trabalho contínuo, arduoso,
mas que a gente tem o pensamento de dedicar pelo menos os próximos 20 anos de vida. Ótimo, é um caminho de duas vias também, né? Sim. Pela dedicação, mas também tem um retorno social muito grande, né? Essas atividades que vocês mencionaram dos projetos, né, culturais, esportivos, de música, quais são os espaços onde vocês realizam? São nas próprias unidades ou vocês levam para a escola ou espaços públicos das comunidades? Como que é? As oficinas de cultura e esporte são realizadas dentro de uma escola, dentro da região de atuação. Então, por exemplo, lá em Poá tem a Escola Bortoloso, um complexo Bortoloso. É uma escola municipal. Onde é realizado as oficinas e alguns cursos. Na Vila Prudente a gente tem um espaço de uma escola estadual, chama Carolina, onde a gente faz as oficinas somente de cultura e esporte. Lá a gente tem espaço para skate, coral, dança de rua, pintura, circo, dança, capoeira e futsal. A gente entende que a escola não pode estar fechada no final de semana, e nem todas as escolas têm aquele programa de escola da família, enfim. Então, o que a gente faz em todo lugar que a gente chega é alugar um espaço para ter uma sede onde a gente vai organizar o time e também fazer os cursos de qualificação profissional que, por exemplo, programação necessita de um laboratório com computadores, não dá para ter na escola. Então, a gente faz essa sede para cursos mais sofisticados, que precisam de mais equipamentos, e usa a escola, que já tem estrutura de quadra, algumas têm anfiteatro, enfim, tem uma estrutura maior para receber projetos culturais e esportivos. E tem dado muito certo, né? A gente aqui, lá em Poá, tem o Bortoloso, em São Paulo tem o Carolina, e em Vergel tem a escola Anaías. E é curioso falar de Vergel porque eles estão morando na beira de uma lagoa, em palafitas, não tem saneamento básico, eles sobrevivem apenas da pesca do sururu, e uma família de 8 pessoas sobrevive com 130, 150 reais por mês. E a gente se instalou lá através de um projeto chamado Manda Ver, que já acontecia e é liderado pelo Jorge. E a gente fez essa parceria para acelerar essa ONG, para estar lá e tentar auxiliar esse povo também no que for preciso. Ótimo, maravilha. A gente continua falando mais sobre a ONG no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais ação. Não saia daí. Estamos de volta com Ação e Cidadania, hoje falando sobre a ONG Gerando Falcões, que atua em favelas do Brasil. Eu continuo na presença do Lê Maestro, que é diretor de expansão da ONG, e do líder da filial da Vila Prudente, César Gouveia. Bom, como a gente conversou no primeiro bloco, há um projeto da ONG que trabalha com ex-presidiários, né? Sim. Quando vocês decidiram trazer essa vertente para o projeto? É uma história bem legal. A gente tem hoje o líder do projeto, como eu falei, é o Leonardo Precioso. E quando a gente estava lá no começo do Gerando Falcões, a gente reencontrou com a mãe do Leonardo e o Edu jogava bola com o Léo nos campos da Várzea, né? E ele ficou sabendo que o Léo não estava mais na comunidade porque estava preso. Foi quando o Edu escreveu cartas para o Léo, mandou livro de presente para o Léo e eles começaram a se comunicar por carta. E numa das saídas temporárias do Léo, a gente se reencontrou e começou a conversar com ele a respeito dele sair do mundo do crime para que pudesse levar uma vida normal. E quando ele saiu definitivo, o Léo aceitou essa proposta e começou a trabalhar no Gerando Falcões, auxiliando nas práticas esportivas, porque ele também tinha sido jogador profissional de futebol. E com o tempo, o Léo foi se desenvolvendo e ele chegou um momento que ele disse, poxa, essa oportunidade que eu tive, eu quero dar para mais alguém. E aí ele foi trazendo mais uma pessoa, que foi o seu Osmar, depois o Everton. O seu Osmar que passou 30 anos na prisão e saiu do mundo do crime também, hoje trabalha no Gerando Falcões. O Everton, que passou 6 anos e hoje também trabalha lá na logística. E trazendo essas pessoas, veio a ideia então de criar o programa Recomeçar, que hoje tem mais de 30 pessoas trabalhando e com uma meta aí de, pelo menos esse ano, atender mais de 300 egressos para tentar fazer essa transformação de vida. Ótimo. Você, César, né? Apesar da filial na Vila Prudente ser nova, qual o impacto que você percebeu que já causou nas pessoas que estão sendo atendidas ali? Principalmente no foco de egressos do sistema penitenciário, a gente começou faz praticamente um mês. E a demanda na atuação da Vila Prudente nesse projeto tem sido muito boa.
A gente ainda não conseguiu definitivamente encaminhar para o mercado de trabalho, mas já começou os atendimentos. Acho que em 4 semanas a gente já conseguiu atender, a princípio, umas 10, 15 pessoas que, surgindo a oportunidade agora no segundo semestre, já vão ser encaminhadas certamente para o mercado de trabalho ou para empresas parceiras da ONG. Para a sede, né, para a primeira que está em Poá, né, como que você também percebeu esse desenvolvimento, esse impacto que acabou causando, né, no entorno, nas pessoas que vivem lá? É muito interessante ver o resultado, porque a gente sabe que a gente está numa sociedade que não está habituada a dar oportunidade para o ex-presidiário, seja oportunidade de emprego ou oportunidade de fazer parte da família ou de confiar e ter uma amizade. O egresso, ele sofre muito preconceito. E convivendo melhor com o Léo e com o projeto Recomeçar, a gente percebe que a maioria das pessoas que estão no mundo do crime não querem de fato estar no mundo do crime, mas essa resistência da nossa sociedade de não ceder a oportunidade acaba fazendo com que ele permaneça muito tempo. E aí, quando a gente começa a ver essa resistência sendo quebrada e a quantidade de pessoas que estavam mais de 10 anos no mundo do crime, mais de 20 anos do crime, saindo e indo trabalhar e refazendo a vida, e formando família, restaurando família, é algo tremendo e maravilhoso, assim. O sentimento é de felicidade e, de fato, se você dá a oportunidade e aquela pessoa entende que o quão valiosa é essa oportunidade, ela muda de vida e muda o ecossistema à volta dela. Então, é menos um no mundo do crime, é menos um prejudicando outras pessoas e menos um prejudicando a si próprio e a sua família. Então, é um impacto maravilhoso. Isso é muito válido também para as crianças e para os jovens que participam, né? Sim. Eles terem essa outra opção, essa outra escolha, que né, E essa outra às vezes eles referência acabam saindo também, do né? mundo do crime. Exatamente. O que o Gerando Falcões faz, tenta fazer, é atuar em todas as frentes. E principalmente na prevenção, né? Porque uma vez que o cara vai para o crime ou ele vai para as drogas, como eu fui, sair não é tão fácil. Por isso que a gente vai no foco, que é a criança, que é o adolescente, para que ele não chegue até esse estágio. Então, ele seja direcionado para viver uma outra vida. Viver uma vida como o Edu levou. Um cara que nasceu na favela, mas que foi estudar, que foi fazer jornalismo, que montou uma ONG, que se tornou um palestrante, um escritor, um cara conhecidíssimo, que o Edu foi eleito pela Forbes, um dos 30 jovens mais influentes do país. Foi eleito Jovem Empreendedor do Ano pelo Líder de Futuro. Edu já deu palestra em Harvard. Então, essas referências que a gente quer mostrar para esse jovem, que dá para nascer, mesmo vindo da favela, dá para construir um caminho diferente e ser alguém grande, independente da nossa origem, da nossa cor ou do padrão de beleza que a gente tem. Ótimo. Como vocês percebem o envolvimento das crianças e dos jovens quando eles começam a participar? Muitas vezes no meio, dependendo da aceitação da família, muitos podem desistir, eu não sei se isso acontece. Então, como vocês percebem o envolvimento desses jovens? A gente tem pouquíssimos casos de evasão. Essa semana mesmo a gente fechou os números do trimestre, nós tivemos 97% de permanência, então praticamente nada de evasão, né? Sim, eu posso citar o caso do Paulo, que é um aluno nosso lá da Vila Prudente de skate. Sempre teve o sonho de andar de skate, mas não tinha espaço e nem tinha o material, o recurso para isso. Depois que ele começou a usar, o comportamento dele mudou, dentro de casa, dentro da escola, a diretora, as professoras da escola onde a gente atua têm passado feedbacks melhores em relação a alguns alunos, incluindo o Paulo. E uma das coisas que mais chamou a atenção no comportamento dele foi que ele utilizou uma rede social para escrever o quanto o Gerando Falcões estava impactando a vida dele, agradecendo ao trabalho do Gerando Falcões, o quanto isso iria ser bom para ele e para outras crianças, um jovem de 11 anos, 12 anos. Então, são casos mais pontuais, mas a gente consegue ter um feedback, uma colheita muito boa, assim. A gente se preocupa muito com a qualidade das atividades e do atendimento. Então, o Gerando Falcões tem um time de gestores, e funciona como uma empresa realmente. Tem um CEO, o COO, tem a CFO, tem os coordenadores, tem os professores, tem psicólogos, assistente social
e monitores. Essa parte de monitoria é muito legal, porque, por exemplo, o aluno que vai no sábado e ele falta, por exemplo, em uma aula, na segunda-feira ele está recebendo uma ligação, na semana ele vai receber uma visita em casa para saber por que ele faltou, por que ele não foi, o que está acontecendo, onde a gente pode ajudar. Então, o Gerando Falcões se aproxima muito do aluno e vive uma vida com ele, um dia a dia com ele. E isso faz com que a evasão seja menor e que a transformação desse aluno ou o direcionamento seja mais eficaz. E a gente, como time, também se qualifica bastante. Então, o Gerando Falcões, por exemplo, todo mundo lá tem meta e tem indicadores. Eu tenho minhas metas, o César tem a dele. Eu acho que esse profissionalismo e essa seriedade aliada com a paixão e com a liderança forte faz com que a transformação seja maior e fez com que o Gerando Falcões crescesse tanto. Tão rápido. E tão rápido. Que legal, com essa aproximação que você citou, né, que acaba criando com o aluno. Você chegou a receber também feedback dos pais? Muito. Sim. Muito. Tem pai, eu lembro de um que me emociona muito, que é de uma mãe que mora na rua de um dos projetos e ela, uma vez chorando, chegou e falou: meu, obrigado pelo que vocês estão fazendo pelos meus filhos. Meu filho queria muito fazer teatro e eu nunca tive a oportunidade de pagar um curso para ele. E agora ele está podendo fazer esse curso e ela chorando: obrigado de coração pelo que vocês estão fazendo pelo meu filho. E a gente ouve depoimento, como o César falou, de transformação de comportamento mesmo, comportamento dentro de casa. O pai e a mãe, teve um pai que tinha um pouco de preconceito do filho dele fazer uma atividade no Gerando Falcões, e o dia que ele foi lá visitar e viu a estrutura, e quando ele começou a perceber a mudança de comportamento do filho, que o filho era muito agressivo, começou a respeitar mais ele, a se aproximar mais dele, a falar: pai, eu te amo. Ele chegou a nos visitar e nos agradecer também. Ele tinha um certo preconceito com ONG e não sei o quê. Então a gente tem muitos depoimentos assim, de pais que são gratos. Sim, na Vila Prudente, por exemplo, tem mudado bastante a concepção e a visualização dos pais e dos próprios moradores do bairro em relação às ONGs. Esse processo que o Nemaestro comentou de gestão, metas, indicadores e tudo mais, isso qualifica toda a ONG para transformar as vidas e ser respaldadas por institutos como o Locomotiva, que garantem a eficácia das nossas atividades e da transformação como a gente propõe na nossa missão. Ótimo. Os objetivos, então, agora é continuar então com essa expansão a nível mesmo de país. Exatamente. A gente é muito ambicioso, né? O Edu fala uma frase que é interessante, né? Que a gente quer criar, na verdade, a maior rede de ONGs do planeta. E a gente acredita nisso e está trabalhando para isso. Primeiro o Brasil, depois a América Latina, enfim, e ir para o mundo. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então a gente vai sonhar grande, vai trabalhar duro para que isso aconteça, cada vez encontrando mais líderes capacitados, apaixonados por transformação social para fazer isso junto com a gente. O Gerando Falcões não tem a arrogância de achar que vai fazer isso sozinho. Por isso que a gente criou um modelo de franquia social e de rede. Por exemplo, o César ele lidera uma unidade do Gerando Falcões. Em Maceió é uma ONG que já existe, que a gente acelera. Então a gente vai nesses dois modelos para encontrar outros líderes locais, pessoas que já estão fazendo algo para a gente somar, acelerar e aumentar esse impacto de transformação. Poucas ONGs ainda no Brasil trabalham com metas, com indicadores, com esse tipo de gestão que a gente tem no Gerando Falcões, e a gente quer oferecer isso também, recurso financeiro, para que elas cresçam e transformem o mundo junto com a gente. Maravilha. Quem quiser conhecer ou até mesmo ajudar, né, a ONG, onde que pode? Bom, a gente tem diversos canais, né? Tem site, que é o gerandofalcões.com, Facebook, que é Gerando Falcões, Instagram, @GerandoFalcões, tem as redes sociais da Vila Prudente também, Gerando Falcões Vila Prudente. E aí pode entrar em contato, lá tem telefone, pode mandar e-mail, pode ligar pra gente, pode ir conhecer. Todos os sábados o Edu faz um tour lá com empresários, com pessoas que querem conhecer. Então, nós estamos de porta aberta. Inclusive você, se quiser nos conhecer, está super convidada. Muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a sua Lei, a sua César, e parabenizar pelo trabalho que vocês realizam. Obrigado, Mariane. Para a gente foi um prazer estar aqui
e pode contar com a gente para as próximas. Inclusive, acho que seria muito legal, numa próxima oportunidade, você trazer o Léo Precioso aqui, quem sabe o Edu, para poder falar um pouco mais. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um programa. Até a próxima semana. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.